aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Cristo, nesta manhã, mais um convite especial para todos nós, que é o convite de avançarmos para as águas mais profundas. É o grande desejo de Deus, é o grande desejo de nosso Senhor, é que nós nunca fiquemos no raso, nunca fiquemos a olhar, a contemplar e não mergulhemos e não avancemos. Então, Jesus sempre vai nos impulsionando a fazer uma experiência muito mais profunda. Primeiro, porque Ele pode muito mais. E segundo, porque nós também podemos nele muito mais. Então, o convite de nosso Senhor é fazermos este avanço. Porque também vamos aprendendo que a fé é que nos dá essa capacidade. E também, quando nós conseguimos fazer este avanço, nós vamos entendendo de fato o que é a fé. E esse avançar para as águas mais profundas é uma grande necessidade, desde sempre e ainda mais hoje, que é de salvar as pessoas, salvar tantas outras pessoas que ainda estão no raso, ou que ainda nem na beira desse raso chegou. Por isso que vocês observam que Pedro é aquele que chefia, Pedro é aquele que no versículo 5 vai dizer que, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, já estamos lavando as redes e guardando. Também é Pedro que vai dizer: perdão, Senhor, depois do milagre, né? Eu quero lhe pedir perdão, sou pecador, porque diante disso eu não poderia não me isentar da fé. Então, Pedro vai fazendo uma experiência de fé. O próprio Pedro vai avançando para as águas mais profundas,
até receber de Jesus a missão para quem avança para as águas mais profundas, que é a de salvar os outros. Por isso Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, agora você não entendeu, não é? Você não é mais pescador de peixe. Era preciso você fazer uma experiência de fé. Era preciso você fazer uma experiência de que tudo é possível para aquele que crê na palavra. Então, agora você é pescador de homens, pescador de pessoas, pescador de almas. Agora você existe para salvar outros peixes, não mortos. Quando a gente pesca, precisa matar, né? Ou ele morre, não sei. Né? Então, mas para as pessoas, salvar vivas. Então, essa é a palavra de Jesus nesse convite para cada um de nós, para avançar para as águas mais profundas. E 3 coisas são importantes desse reconhecimento, segundo a liturgia de hoje. Em primeiro lugar, deixar de ser insensato, não é? Porque a sabedoria do mundo, a inteligência e o conhecimento do mundo, para Deus, segundo São Paulo, não significa nada. Aqueles que sabem das coisas do mundo, sabem do mundo, para Deus é alguém que não sabe de Deus, não sabe de nada. Porque as coisas do mundo, para Deus, não tem nenhum valor, nenhum significado. Então, não é importante a sabedoria do mundo, mas sim a sabedoria de Deus. Quem é sábio do mundo é insensato para Deus. Não tem juízo, né? A palavra nos faz isso compreender, que é também o significado da palavra insensatez. Porque no mundo não tem sabedoria de Deus. O segundo é reconhecendo que podemos ter tudo, mas não podemos nos ter. A palavra vai dizer, né, tudo é vosso, mas você é de Deus. Você me pertence. Então essa outra característica é importante para nos compreendermos. Eu posso ter tudo, mas eu não posso me ter. Eu posso até comprar o universo inteiro, mas eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a Deus, diz a palavra, mas você é nosso, é meu, né? Vós sois meus, São Paulo vai escrever lá. E também, por fim, é o aceitamento, né? O aceitar, porque aí está o processo de fé e ao mesmo tempo de conversão. Como São Pedro, ele já tinha feito o trabalho, ele já estava lavando as suas redes para guardar. Já tinham passado a noite toda, então era preciso aceitar, concordar, se permitir a ouvir uma outra palavra depois de tanto trabalho para poder avançar. Então, esse passo na fé é o terceiro passo para entender o que é se avançar para as águas mais profundas e entender também o seguimento a Jesus, porque essa passagem, inclusive, ela fala do seguimento a Cristo. E deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Mas é preciso acreditar. Por quê? Porque a fraqueza Deus sabe, não é? No versículo 5, Pedro vai dizer, nós pescamos a noite toda. Depois, mais adiante, ele vai dizer, perdão, Senhor. Então, ele reconhece a fraqueza e Jesus sabe. Mas, independente das fraquezas e das nossas indignidades, Deus também sabe que podemos superar tudo isso pela fé, como Pedro superou com os outros sócios, né? que tornaram discípulos de Jesus. Eles se acharam indignos de fazer aquilo, mas pela fé superaram. E aonde é que está o superar? É visível na pesca, mas na verdade é no interior de cada um. Eram 2 barcas, as 2 ficaram tão cheias que quase que afundaram e precisavam socorrer um ao outro, né? Então superou, né? Mais do que a parte física da enchente dos barcos das pescas, era a superação deles no coração e na alma, depois de uma noite de cansaço, né? Então, mais que as nossas indignidades, nossas fraquezas, que Deus sabe, elas são superadas pela fé. E o seguimento de Jesus é isso, é o avançar, é o acreditar, é o entender que o mundo para Deus não tem sabedoria certa, é deixar de ser insensatos, né, da nossa parte, é reconhecer que nós somos de Deus e pela confiança na palavra de Deus e na fé, nós sim conseguimos avançar. Se não avançamos, tem alguma coisa que está ainda prejudicada, não é? Ou nós tomamos posse de nós mesmos, ou nós acreditamos mais na sabedoria do mundo do que na palavra de Deus, ou nós não entregamos para Deus a nossa confiança e a nossa fé, além dos nossos limites. Então, é uma revisão que todo mundo é chamado hoje a fazer,
para poder de fato seguir ao Senhor, que é o mesmo que dizer avançar para as águas mais profundas. Que Deus nos conceda esta graça de sermos sempre mais seguidores, de sermos sempre mais aqueles que avançam para as águas mais profundas, para que a nossa fé e a nossa oferta possa fazer de nós sempre maiores pescadores de homens e mulheres, como é o desejo de Jesus, como foi dito para São Pedro, que ele também nos diga: não tenhas medo,